O Instituto Ricardo Cravo Albim é uma associação sem fins lucrativos que visa promover e incentivar a pesquisa e a reflexão sobre a cultura brasileira. Quem criou o Instituto foi o próprio Ricardo Cravo Albim, uma referência entre os pesquisadores da música popular brasileira. Vamos ver um pouco mais sobre a história e a vida desse baiano bom de música. Ao soar o carrilhão das 12 badaladas, ao se encontrarem os porteiros na metade do dia, também os ouvintes da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, no programa Luiz Vassalo, se encontram com Francisco Alves, o rei da voz. Bem, eu nasci em Salvador por uma contingência. É que meus pais moravam numa pequena cidade chamada Penedo. Minha mãe já era uma pessoa, na época, com bastante idade para ter filhos. Ela, naquela altura, tinha 33 para 34 anos. Era um parto de algum risco. E então, é claro, meus pais foram para Salvador, onde tínhamos parentes. Ali eu nasci, voltei de novo para Alagoas, fiquei, naturalmente, com meu pai e com minha mãe, por certo, e sempre passando fins de semana e férias nas fazendas de meu pai. Numa dessas fazendas, tinha por volta de 7 anos, eu ouvi no rádio, que se ouvia rádio, uma música que me encantou. Foi a minha primeira grande alumbramento, enfim, de música popular. Era o Asa Branca de Luiz Gonzaga, um baião que tinha tudo a ver com aquela estrutura de Nordeste, onde eu estava morando e de onde eu nunca tinha saído ainda, né? Bom, eu fazia, naturalmente, o colégio diocesano. E ali, no primeiro ano ginasial, eu tive um aproveitamento de tal ordem que foi considerado o melhor aluno do estado de Alagoas naquele ano. Os melhores alunos recebiam a possibilidade de vir para o Colégio Pedro II. E eu recebi esse prêmio, aceitei o prêmio. Meus pais vieram comigo para me trazer para o Colégio Pedro II. No Colégio Pedro II eu entrei em 53, no segundo ano ginasial. E aí recebi tudo de graça, livros, roupas e, enfim, todos os equipamentos para poder continuar dentro do colégio interno a estudar. Meus pais, contudo, ficaram aqui. Meu pai já estava doente, ficou gravemente doente, morreu, e minha mãe, evidentemente, com mais um irmão, que eu tenho um irmão Leonardo, menor, mais 2 anos moço que eu, ele, tanto minha mãe quanto eu e meu irmão, ficamos morando definitivamente no Rio de Janeiro. A bossa nova e o jazz me conquistaram a partir dos meus, digamos, 15 para 16 anos. Eu já estava no clássico, depois do ginasial, no Colégio Pedro II. Logo depois faria exame vestibular para a Faculdade Nacional de Direito, entraria, muito bem colocado, aliás, eu tirei o 3º lugar no meio de 810 candidatos. E dentro desse período de tempo, ou seja, entre 16 anos para frente, especialmente entre 16 a 22, 23, era a grande época da bossa nova. Mas o meu interesse primordial era o jazz, onde eu tinha um clube que ouvíamos jazz na Rua das Laranjeiras, onde mamãe morava. E eu ia apenas aos fins de semana, porque era interno. Mas depois, com a faculdade, eu me adestrei muito mais e entrei para valer dentro da usufruto, dentro da paixão e dentro da referência para a bossa nova. Então eu vi a bossa nova praticamente nos seus momentos iniciais, assisti várias coisas, inclusive aqui na Faculdade da URCA, o célebre concerto que praticamente deu parto à bossa nova em 1958, 59, parece. Eu comecei essa carreira de rádio exatamente quando estava ainda me formando em Direito. No mesmo prédio da Procuradoria-Geral, onde eu estava na Sursã, havia a Rádio Roquete Pinto, cujo diretor eu conhecia. E na Rádio Roquete Pinto ele me perguntou, eu perguntei a ele se não gostaria de fazer um programa sobre jazz, já que era a minha especialidade aos 19 para 20 anos, já no 3º ano da faculdade. Então, ele sim,
disse que sim, eu fiz o meu primeiro programa. Chamou-se Jazz e Bossa, Música do Século XX. Eu juntava o jazz e a bossa nova. Ali recebi, inclusive, figuras maravilhosas como Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Carlos Lira. Todos eles se fizeram meus amigos e aí sim eu fui me tornando íntimo daquilo que eu já acompanhava com grande atenção, que era a bossa nova, nas nossas jam sessions para ouvir as novidades que vinham em LP que chegavam no mercado brasileiro. Eram todas elas acompanhadas com rigor por nosso grupo de jazz nas Laranjeiras, onde eu morava. Foi um pulo curioso ao Museu da Imagem e do Som, porque naquela altura o governo do estado da Guanabara mudava. O governador Carlos Lacerda perdia as eleições para o governador Negrão de Lima do MDB. Dois, na verdade, governos foram de oposição, entre aspas, uma oposição muitíssimo light ao governo militar. MDB no Rio e Israel Pinheiro, em Minas Gerais. Então, antes da mudança do governo, o Rafael de Almeida Magalhães assumiu o governo porque o Lacerda se desincompatibilizaria para concorrer à presidência da República em 66. Depois veio tudo que todos nós sabemos, aconteceu o aborto geral disso tudo e o governo militar se instalou para valer. Mas, em 1965, em torno de setembro, outubro de 65, o Rafael de Almeida Magalhães, que eu conhecia da Praia de Copacabana e que também gostava de jazz, me convidou, indicado por alguns amigos, entre eles o Reinaldo Cravo Peixoto, meu primo irmão, que era o presidente da Sursan, para uma das fundações que ele estava começando a finalizar, indicando 3 pessoas para serem os diretores executivos. Eu fui indicado e aceitei para a Fundação Vieira Fazenda, que abrigava apenas o Museu da Imagem do Som, ou seja, a Fundação Museu da Imagem do Som. As outras minhas colegas foram 2, Lota Macedo Soares, para o Parque do Flamengo, que ela tinha supervisionado, criada também pela Sursan, e a Lina Bobardi, uma grande arquiteta, mulher do professor Bardi, para o Parque Lage, motivo da grande briga do Carlos Lacerda com Roberto Marinho, então todo-poderoso. Portanto, foram 3 fundações. E ambas, as 3 publicadas no mesmo dia no Diário Oficial. E o governo mudou. Eu telefonei para as minhas colegas, olha, Lota, eu vou ao Palácio Guanabara pedir demissão, porque mudou o governo, eu não me sinto absolutamente à vontade. E telefonei para a Lina Bobardi, a mesma coisa. Elas disseram, não, porque na nossa nomeação tem um mandato de 2 anos. Eu contra-argumentei, mas isso pode perfeitamente ser destituído, porque, afinal, é um governo novo que pode, evidentemente, querer colocar os seus nos seus postos. E fui ao Palácio Guanabara pedir minha demissão. Encontrei no Palácio Guanabara 3 amigos, Luiz Alberto Bahia, chefe da Casa Civil, Álvaro Americano, assessor direto, também jornalista, que fazia o Carlos Suan, coluna célebre no Globo, também do gabinete do Dr. Negrão de Lima, e, finalmente, o Humberto Braga, que veio a ser depois acadêmico da Academia Carioca de Letras, um grande orador e tal. Os 3 me disseram, não, você vai ficar. Nós vamos não aceitar a sua demissão. Até pela honradez de você ter vindo aqui, colocar o cargo à disposição, isso tudo é um belo gesto, e em você, Ricardo, a gente pode confiar. Você vai ficar, mesmo sem dinheiro. E eu fiquei mesmo sem dinheiro. O que ocorreu com as minhas colegas Lota Macedo Soares e Lina Bobardi? Foram destituídas, simplesmente destituídas. E, evidentemente, as coisas se mudaram em relação ao Parque do Flamengo e em relação ao Parque Lage hoje. Assumi o Museu da Imagem do Som sem um tostão e comecei a fazer um grande movimento para que o museu, primeiro, parisse a si próprio para a opinião pública. Ninguém sabia o que era o Museu da Imagem do Som. Pensava-se que era o Museu do Cinema, a tal ponto que eu recebi um telefonema da minha já amiga Neomar Muniz Sodré Bittencourt, dona do Correio da Manhã e fundadora do Museu de Arte Moderna, reclamando que história de museu de cinema é essa, Ricardo? Nós temos a Cinemateca do MAN, que negócio de concorrer com a gente? Eu falei, não, Neomar, não é museu de cinema nenhum. Vai ser uma outra
definição que nós estamos bolando para fazer registros da atualidade em fitas e em imagem. E foi, de fato, isso feito. Eu imaginei uma coisa que pariu o Museu da Imagem do Som, uma palavra mágica chamada posteridade. A partir daí, nos depoimentos para a posteridade, o Museu da Imagem do Som foi parido para a opinião pública. E aí começou realmente a vertigem da qualidade, da divulgação e do objeto de desejo que se transformou o Museu da Imagem do Som naqueles anos que medeiam entre 66 até 71, 72, quando eu saí. Eu saí no auge do Museu da Imagem do Som, mas era realmente uma definição de desejo e de qualidade. Tanto que 17 outros museus foram fundados por mim em vários estados do país. Tanta projeção tinha o Museu da Imagem do Som. Bom, o Museu da Imagem do Som era uma fundação. Segundo, não recebia dinheiro nenhum do governo do Estado, que realmente não havia condições de receber, porque era um governo muito rígido. Terceiro, porque o BEG, o antigo Banco do Estado da Guanabara, que havia feito o museu por imposição do Carlos Lacerda, tinha retirado o seu do campo inteiramente, abandonando o Museu da Imagem do Som em qualquer possibilidade de gestão de recursos. E a partir daí o Museu da Imagem do Som vivia com aquilo que eu imaginava para mantê-lo. Curso de inglês, curso de relações públicas, curso de cinema, cinema de arte, inaugurado inclusive com Ingmar Bergman, Morango Silvestre, que passou 30 semanas em cartaz, passou um ano, foi uma loucura. Então, tudo isso fazia com que o Museu da Imagem do Som recebesse, além de uma publicação chamada Guanabara, em revista, que a gente tinha parte dela, porque era uma revista do Museu da Imagem do Som, mas com financiamento de propagandas e de agências de propaganda. Tudo isso fazia com que o Museu da Imagem do Som respirasse um certo ar de independência. Razão porque eu convoquei todas as críticas correspondentes à música popular, música erudita, cinema, esporte até, artes plásticas e literatura, para fazermos conselhos. Para quê? Primeiro, para votar aquilo que já era um objeto absoluto de desejo de todas as pessoas. Gravar para a posteridade. A coisa pegou. E, com isso, eu achava que era demais para um diretor ficar escolhendo individual e pessoalmente apenas ele, o que é merecedor da posteridade. Convoquei conselhos, esses conselhos se reuniam e faziam a eleição de quem deveria gravar, merecer as honras da posteridade. Foi tudo feito dentro de uma sequência estratégica, para que realmente o museu pudesse se transformar num órgão que se transformou no museu mais falado naquela época. Cada depoimento para a posteridade merecia, em geral, primeiras páginas de jornais. Então era realmente um grande sucesso. Tanto sucesso que, para aproveitar os conselhos que eu tinha criado, imaginei um prêmio de fim de ano, para que os conselheiros pudessem ainda ser mais atuantes. Criei o Golfinho de Ouro para o melhor criador do ano e o Estácio de Sá para o melhor conjunto de obras que tivesse defendido e tivesse se aplicado em defender os 6 setores dos 6 conselhos. Música popular, música erudita, literatura, artes plásticas, cinema, etc. Então, tudo isso fez com que o Museu da Imagem do Som arredondasse e ficasse bastante isento com todos esses conselhos, todos esses jornalistas, todos esses críticos, e especialmente dependente, que já era, ou semi-independente, o presidente da fundação, que eu era o diretor executivo, era o governador do Estado, mas que certamente nunca ia, e muito menos fazia qualquer referência, interferência dentro do Museu da Imagem do Som. Portanto, ali dentro do museu, a gente podia fazer os prêmios e os depoimentos que a gente achava interessantes, mesmo contrariando o governo militar. Claro que não batendo de frente, porque éramos todos presos de imediato, sem qualquer explicação. Mas havia realmente uma maneira de você fazer um trabalho decente, chamando para gravar para a posteridade gente que não era, claro,
grato ao governo, como Oscar Niemeyer, Neomar Muniz Sodré, e os artistas plásticos, artistas de Glauber Rocha e vários outros que compunham a atualidade. Não necessariamente de esquerda, mas dentro de uma visão de importância. Era isso que eu convencia o governador Negrão de Lima. O fundamental é a importância. Eu, naturalmente, não vou convidar aqui para gravar o Luiz Carlos Prestes, que é um líder comunista, que aí é uma afronta ao governo. Isso realmente não cheguei a fazer. Mas gravei um depoimento secreto, secreto, porque era essa dessas pessoas que poderiam de imediato parar e aprisionar todo o museu. Era o marinheiro João Cândido, o líder da revolta da Chibata, famosíssimo. Esse depoimento foi célebre, foi feito secreto, de manhã, apenas comigo, com o filho do João Cândido e um célebre historiador. O depoimento foi feito, foi guardado com 7 chaves. Isso só foi revelado depois que veio a redemocratização do país em 1985. Porque eu estava no auge do prestígio e de uma certa notoriedade por não contrariar o governo militar, como eu acentuei, não por afrontar o regime militar, mas para fazer realmente uma definição de importância daquilo que, sendo ou não grato ao governo militar, a maioria, claro, era não perseguido pelo governo militar, não é? Enfim, todos os intelectuais em geral, especialmente literatos, não eram muito perseguidos. Jorge Amado, que foi líder comunista, não era mais líder comunista. Quer dizer, e tantos, Gilberto Freire, Marcos Rebelo, Adonias Filho, o próprio presidente da Academia Brasileira de Letras, Orcegé de Ataíde. Enfim, havia realmente um núcleo muito grande que gravava no Museu da Imagem do Som. Mas também eu chamava, por conta do respaldo dos conselhos do museu, pessoas não gratas, né? E aquilo me deu, evidentemente, uma certa notoriedade de ser uma pessoa como, de fato, eu sempre fui muito liberal e não admitindo qualquer possibilidade que interferisse em relação à pura importância das pessoas. Não importa se as pessoas eram azuis, negras ou brancos, não importa se as pessoas eram ricas ou pobres, não importa se as pessoas tinham ou não alfabetização. O que importava era a qualidade e a notoriedade das pessoas, sendo o que fosse. Isso, evidentemente, foi observado pelos meus colegas no Conselho Superior de Cinema, que eu presidia todos os conselhos do Museu da Imagem do Som. E vagou-se a Embrafilme numa grande crise em 1970. Vagou-se a Embrafilme e os cineastas me convidaram, com Nelson Pereira dos Santos à frente, Glauber Rocha, Leon Hirschman, Carlos Diegues, vários outros, para poder, dentre as pessoas intelectuais que teriam alguma confiança daquele grupo de cinema, em geral, o cinema, sim, 80%, de 70% a 80% de esquerda, era um cinema novo, de esquerda, então eles me consultaram se eu não toparia fazer, embora correndo riscos. Primeiro, porque ia ficar embaixo da ditadura, né? Segundo, porque eu era uma pessoa liberal, ou seja, deveria fazer aquilo que deveria fazer no Instituto e na Embrafilme. Com efeito, eu fui nomeado pelo Jarbas Passarinho, ministro da Educação e Cultura na época, fiquei simultaneamente para presidente da Embrafilme e diretor-geral da Embrafilme e presidente do Instituto Nacional de Cinema. Foi apenas um ano num e 1 ano e 2 meses no outro, porque, evidentemente, eu, como diretor-geral do cinema brasileiro, tinha que designar filmes para os festivais internacionais e tinha que, pessoalmente, presidir as delegações, tanto em 2 festivais, pelo menos, os outros eu mandei representantes, muitos festivais. Eu fui, pelo menos, a 2, o Festival de Cannes e o Festival de Berlim, que eram os mais célebres da época, né? E aí, levando filmes convenientes. No Festival de Cannes, eu levei Como Era Gostoso o Meu Francês, do meu amigo Nelson Pereira dos Santos, que era um filme proibido no Brasil, porque os atores estavam todos nus. Então isso foi um escândalo no Brasil. E o filme foi muito bem aceito em Cannes e causou já um grande rebuliço, uma grande discussão contra o presidente do Instituto e diretor-geral da Embrafilme. No ano seguinte,
em Berlim, eu enviei o filme de Arnaldo Jabor, Pindorama. Só que peguei o Jabor, peguei os atores e mandei passagem para uma exilada política que estava em Paris, Verinha Bocaiúva Cunha, filha de Bocaiúva Cunha, enfim, de uma família muito tradicional, mas exilada em Paris. E vieram todos se encontrar comigo em Berlim. Quando eu cheguei, depois do festival, aliás, não houve júri. Se houvesse o Pindorama do Arnaldo Jabor, tiraria possivelmente o Urso de Prata, porque eu tinha colocado no júri, era tanto o prestígio do cinema brasileiro na época, que eu coloquei um representante do Brasil no júri internacional, que foi o cineasta, meu querido amigo, que fez, inclusive, o meu discurso de posse para assumir a Embrafilme, que foi o cineasta Davi Neves. Então, o Davizinho estava lá no júri e me contou tudo. O júri foi anulado por conta do presidente do júri em Berlim naquele ano, que era o grande diretor George Stevens, que era, contudo, direitista declarado. Havia um filme sobre a guerra do Vietnã desancando os Estados Unidos, era 1971, auge da guerra do Vietnã. E ali o presidente do júri resolveu aceitar o filme, mas o presidente do festival, Dr. Bauer, aceitou o filme, mas o presidente do júri, George Stevens, não aceitou porque era um insulto ao país que ele amava, que era os Estados Unidos. Julgou-se ele ofendido porque o filme condenava a guerra do Vietnã e, por extensão, os Estados Unidos. A partir daí, o júri foi dissolvido, mas, segundo Davi Neves, o Pindorama teria o Urso de Prata. E o Urso de Ouro seria para um filme do Bertolucci, que, aliás, em Berlim ficou muito meu amigo. Claro que nós fizemos uma grande divulgação do cinema brasileiro, tanto em Cannes quanto em Berlim, o que certamente gerou muitas fofocas que já andavam graçando de uma maneira irreprimível dentro do governo da República, não é? Militar. Foi a ponta, quando eu cheguei, quase que era preso, um questionário muito duro em relação ao porquê eu tinha feito tudo isso, em relação a abrigar esquerdistas, e eu reiterei com toda a limpeza, como tinha reiterado quando o filme Encoraçado Potemkin, muito antes de entrar na Embrafilme, eu passei o Encoraçado Potemkin de Sergei Eisenstein no Cineminha de Arte do Museu. É um filme condenado pela Marinha de Guerra do Brasil, porque é um filme como João Cândido, que realça a revolta dos marinheiros na Revolução de 1917, na Rússia, logo depois comunista. Então, esse filme foi apreendido, eu também fui apreendido, passei boas horas no Cinemar, dizendo o porquê fazia a apresentação daquele filme. E era o mesmo argumento permanentemente, pela possibilidade de mostrar aquilo que vale a pena. A minha tese sempre foi essa, e as pessoas me respeitaram por isso. Não porque eu tinha parti pris, porque eu era comunista ou não era comunista, apenas fazendo-se a definição daquilo que valeria a pena. Por quê? Porque era importante, independente de ser branco, azul ou negro, como eu já acentuei. E passei na Globo por conta da luta contra a censura de 81 a 91, lutando contra a censura em Brasília, que me rendeu o livro Livrando da Censura, no Conselho Superior de Censura. Então, a partir de tudo isso, né, a gente fazia, é claro que, uma atuação muito intensa dentro da Globo, especialmente da Globo. E ali, a Globo não transmitiu o carnaval, senão orgulhava-se com a voz tonitruante do locutor, Globo, programação normal e o melhor do carnaval. Não havia transmissão da escola de samba. Então eu falei muito com Augusto César Vanucci, depois com o Boni, ambos meus amigos, para que a gente imaginasse pela Globo transmitir o carnaval, que iria ser teria uma boa aceitação. Naquela altura a Manchete já estava transmitindo, subindo astronomicamente de audiência. Olá, olê, nós estamos ligadinhos em você. Olê, olá, olê, olê, fora da Manchete não tem nada a ver. Você... Claro que a Globo começou de imediato a ver que isso realmente tinha razão e começou a transmitir.
começou a transmitir e eu, como era muito ligado naturalmente ao samba, além de ser comentarista depois com a Globo, isso foi nos anos 75 a 80. Eu fui jurado de escola de samba entre 67 até 72, 73, 74. E aí foram duas experiências, como juiz de escola de samba e como comentarista de escola de samba. Vamos então por etapas. Eu entrei na Globo como autor, ao lado do meu amigo Augusto César Vanucci, fazendo um programa inicial chamado Brasil Especial. Depois foram vários. Brasil Pandeiro, com a Beth Faria ML. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Alerta Geral, com Alcione, vários programas dentro dos musicais da Globo. Eu era autor. Quando a Globo e a ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, foram consultadas para uma indicação de um intelectual liberal, naturalmente, que pudesse representar os autores de rádio e televisão, o Boni me consultou a mim, porque o escolhido pelo Roberto Marinho tinha sido o Otto Lara Rezende, assessor direto dele. Só que o Otto Lara estava doente naquela altura e não podia fazer viagens de ida e vinda a Brasília, como deveria ser o representante, para lutar contra a censura no Conselho Superior de Censura. Então, me convidaram, depois de muita relutância, eu aceitei e comecei a participar do Conselho Superior de Censura, enveredar uma luta permanente. Aí não havia lado a favor nem lado contra, era sempre lado contra a censura. Aí realmente, eu radicalizei pela primeira vez contra todos os recursos que eram proibidos pela divisão de censura de versões públicas. Todos os que vinham para mim, eu liberava, inclusive com pareceres, que me pareciam, uma época, muito convenientes, a tal ponto que geraram um livro, que é o Driblando a Censura, hoje um livro de consulta obrigatória em faculdades de todo o país. O disco sempre me foi muito íntimo, né? Eu fiz no Museu da Imagem do Som para mais de 30 títulos, 30 álbuns importantíssimos, né? Alguns deles, o principal, Elisete Zimbo Jacó, ao vivo no Teatro Municipal, gravado em 68, e que foi uma luta para colocar aquilo em público, porque nem Elisete, nem o Zimbo, nem o Jacó, nem o diretor do show, Hermínio Belo Carvalho, queriam que disso saísse. Eu enfrentei-os, convenci-os a todos, e o disco saiu em 2 volumes, volume 1 e volume 2. E vários outros discos. Portanto, o disco sempre me foi muito íntimo. Quando eu saí do museu, quando saí da Embrafilme do Instituto Nacional de Cinema, onde, aliás, fiz um disco, o fino da música no cinema brasileiro. Nunca existiu uma coisa dessas, ou seja, captação de músicas incidentais para filmes para um disco de LP. Foi feito. O fino, procurem que vocês vão encontrar, o fino da música no cinema brasileiro. Edição, joguei a edição dentro do Museu da Imagem de Som, porque eu ainda era o diretor do Museu da Imagem de Som, enquanto acumulava com a Embrafilme e com o Instituto Nacional de Cinema. Olha a loucura de vida que eu sempre tive e em que sempre me envolvi, com muitas coisas ao mesmo tempo. E A Sempre Nome de Mulher realmente foi uma grande experiência. Fiz vários outros discos, né? Mas esse foi muito especial porque realmente foi um disco juntando o elenco da música brasileira, o mais realçado, Maria Bethânia, Chico Buarque, Ângela Maria, Calbi Peixoto, Elisete Cardoso, Ivone Lara, enfim, um elenco magnífico de pessoas cantando apenas os nomes de mulher que eu imaginei, né? Só que em blocos. As mulheres da boemia, as mulheres da escola de samba, as mulheres do axé, as mulheres disso, as mulheres daquilo, em blocos, fazendo-se com que 56 nomes de mulheres fossem perfilados num único disco. Foi um disco duplo. Isso foi um trabalho que me deu grande prazer. Pela primeira vez eu subi realmente em cena como ator, fazendo naturalmente o locutor de uma época, com o meu roteiro e com a minha direção, juntando cantores, amigos meus, pessoas da sociedade e do meio cultural carioca,
que gostavam de cantar. E fiz um espetáculo contando a história da música popular brasileira, com esses cantores e com músicos também profissionais. E fazendo dentro deles uma coisa que me ocorreu, que foi o maior sucesso, colocando entre blocos jingles antigos dos anos 30, 40 e 50, né? Melhoral, melhoral, é melhor e não faz mal. Pílulas de vida de Dr. Royce fazem bem ao fígado de todos nós. Agora você imagine esses detalhes de memória saudosa da radiofonia cantada nas vozes de cantores de chuveiro. Foi um sucesso, a tal ponto que o espetáculo concorreu com espetáculos profissionais, virou um espetáculo profissional no Teatro de Arena, hoje uma igreja dessas igrejas evangélicas, e no Teatro de Arena passamos um ano. Me lembro que Fernanda Montenegro falou, como é que vocês, amadores, estão concorrendo e ganhando em bilheteria de nós profissionais? Eu falei, paciência. O espetáculo Concerto Negro, que foi um espetáculo lindíssimo no Teatro Municipal, e foi uma linda memória. Foi realmente uma única noite, mas que foi uma noite histórica, celebrando-se, se configurando que a música negra e o negro dentro da música do Brasil sempre foram de essência, não protagonistas secundários, foram os protagonistas principais da música popular. Bom, essa é uma ideia que é um sonho outoniço, já de descendo a ladeira da vida. E eu realmente juntei tantas coisas que eu vi que não era possível compartilhar, deixar de compartilhar aquilo com mais pessoas. E, casualmente, comprei com dinheiro, inclusive de herança de minha mãe, comprei um lugar que é esse onde nós estamos, que é um lugar que tem uma parte dentro da Floresta Atlântica, que é uma maravilha da Mata Atlântica, e que é um lugar privilegiadíssimo. Eu também achei que era demais para uma única pessoa usufruir aquilo titularmente e individualmente. Então, resolvi fazer um instituto. Passei 2 anos convencido da minha família para abrir mão post-mortem de heranças para fazer um instituto com o nome familiar, tentando, como de fato consegui, convencê-los que o dinheiro se escoa rapidamente. Na primeira, na segunda, na terceira geração não há sombra de dinheiro. Acaba. E um bom nome pode permanecer. Então eu convenci com esse argumento. E aí doei tudo em cartório para abrigar essa instituição que tem o nome familiar apenas por motivos conjunturais e estratégicos, como eu já falei, de Instituto Cultural Cravo Albim. Inaugurado em 2001, hoje em 2014, já tem 13 anos de atuação, com muita dificuldade, mas com muito êxito nesses 13 anos. Nós fizemos coisas que, sem qualquer amparo oficial, poderia ser impossível de ser feita esse conjunto de coisas, né? Então nós fizemos, o Instituto está indo de vento em popa, de um lado sempre ascendente, mas do outro, especialmente agora, descendente em recursos para mantê-lo fisicamente. O funcionário da MPB nasceu na PUC com o padre Jesus Hortal e depois foi abrigado pela Biblioteca Nacional no tempo do Francisco Verfort, ministro da Cultura. A partir daí, nós evoluímos com o Ministério da Cultura, fizemos 3.000 verbetes. Hoje, 13 anos depois, o dicionário já está com 12.000 verbetes e é o maior banco de dados na internet. É claro que é o carro-chefe do Instituto Cultural Cravo Albim, que tem feito muitas coisas. Livros, saraus, exposições memoriais, a rádio digital preponderante e especificamente dedicada aos músicos brasileiros, a rádio que não toca a palavra. Em resumo, é todo um conjunto de efervescências culturais que, graças a Deus, a gente, com muito esforço, mantém dentro do Instituto Cultural Cravo Albim. Ela está numa fase de permanência, de muda, não é? Tudo isso é uma coisa impressionante, que é exatamente a reflexão que eu faço depois de muito estudar, depois de muito conviver com a música popular do Brasil e de suas fontes, sobretudo. É que essa fonte não se esgota nunca, por conta da miscigenação. O funk, o rap,
os movimentos modernos, todos eles vão se mudando e se adaptando a essa coisa extraordinária que o Brasil tem, que é a deglutição. Ou seja, no Brasil a cultura é mastigada e engolida, sem provocar vômitos. Ela vai direto para o estômago. Ou seja, é útil e revitaliza-se, construindo e mantendo de pé, naturalmente, um país.